Glória. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em 1 Pedro, capítulo 5, eu quero ganhar tempo aqui hoje. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 8. Deus tem uma palavra para nós essa manhã. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 8. Essa semana o Senhor falou muito comigo sobre permanecer e, na verdade, é um entendimento que para permanecer a gente precisa entender as ciladas e as artimanhas do nosso adversário. Permanecer em Deus não é fácil, permanecer na causa, permanecer no propósito não é fácil, mas eu já quero iniciar essa palavra, irmãos, declarando sobre a sua vida que você não vai só subir ao monte, mas você vai permanecer no monte. Você não vai apenas subir, mas você vai permanecer, porque quem permanece em Deus, cheio de fé, cheio de coragem, vai experimentar um avivamento sobrenatural ainda esse ano. Eu quero declarar isso sobre nós, Carral. Chegou um tempo da gente permanecer. Deus não quer que a gente só passe, Deus quer que a gente permaneça cheios de fé e de coragem para viver o seu propósito. Quem pode receber essa palavra dando glória a Deus essa manhã? 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, diz assim o texto: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Eu vou repetir esse versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda, isso é muito poderoso, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará força e os porá sobre os firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor por essa palavra tão poderosa? Que palavra preciosa, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Sabe, esse texto nos mostra que a gente, como cristão, como filhos de Deus, como ministro do Evangelho, sacerdotes da nossa casa, a gente não pode dar bobeira, a gente não pode se dar o luxo de relaxar espiritualmente. Irmãos, porque às vezes a gente tem um tempo de descanso, vai viajar, vai curtir a família, vai curtir a esposa, ou quando chega no final do ano que a Carral tem um recesso aqui, a gente fica alguns dias parados para voltar no ano que vem. As pessoas pensam que elas podem tirar férias da vida espiritual. Irmãos, escuta isso, vida espiritual você não tira férias. Pode estar lá fazendo o maior passeio da sua vida, mas você tem que estar atento, porque o nosso adversário está bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E eu vou te falar, nós não se perdemos quando as coisas estão ruins, nós se perdemos muitas das vezes quando a gente está bem, quando as coisas estão fluindo, quando você está numa festa. É na festa que nós perdemos Jesus, é na festa, é no relaxar que nós perdemos aquilo que nós temos, que é a nossa fé. Mas agora o texto é muito claro, porque ele diz que a gente deve ser sóbrio e vigilante, porque o diabo está rondando. O apóstolo Pedro, ele começa usando algumas variações e conotações, e um animal que ele usa é a figura do leão. Ele fala que ele anda como um leão. O leão não é o animal mais veloz. Eu não sei se você, como meu pai, gosta de assistir National Geographic, é assim que fala? Ou Discovery Channel, meu Deus. Ou o que ele mais assistia em casa, Animal Planet. Eu ficava doido com ele, chegava em casa, todo o canal era o quê? Animal Planet. Ele falava: Kaique, aprende, olha como que o leão trabalha na floresta. É coisa de tiozinho, né? Mas eu tô ficando tiozinho também, porque eu já não tô querendo ver mais nada, eu tô querendo só ver essas coisas aí, né? E eu vejo isso, e quando a gente estuda sobre esse animal, o leão, ele não é o mais veloz, ele não é o animal mais rápido da selva, mas ele é o que mais usa a sua força como a sua autoridade. A estratégia do leão para caçar a sua presa, ele fica esperando o momento certo, ele se abaixa, ele observa, e ele não é tão rápido, mas ele tem a hora certa de tragar a sua presa. E a Bíblia diz que o diabo, ele trabalha como um leão, e a gente precisa entender que ele se camufla, ele vai em um ambiente aparente que para mim está confortável, que para mim está bom, que para mim está legal, e de repente ele começa a tragar a minha alegria, ele começa a tragar a minha fé, porque, irmãos, escuta, o diabo não vai aparecer para você com um enxofre, uma espada e de chifre, não, o diabo vai aparecer para nós de uma maneira bem
bem sofisticada. Ele vai aparecendo, ele vai tirando a sua energia com uma palavra, ele vai tirando a sua alegria com um olhar. É uma postagem no Instagram que já rouba a sua paz. É alguém que falou alguma coisa e de repente você está perdendo a sua fé, perdendo a sua alegria, perdendo a sua motivação de viver. E você fala, da onde que vem essa luta? Foi das pequenas batalhas que você está enfrentando e não está percebendo que está perdendo. Mas hoje nós vamos denunciar aonde o diabo está agindo e você vai sair daqui cheio de fé, vai sair daqui cheio de coragem. Será que você pode receber essa palavra hoje? Às vezes, sem perceber a presença do adversário, eu fico distraído, eu fico vulnerável. Eu lembro de uma situação que quando a gente estava na Cracolândia, há muitos anos atrás, com o pastor Babão, pastor Felipe, pastora Juliana, a gente estava numa ação, tinha quase 30, 40 voluntários, e quando tem muita gente na Cracolândia para servir pão, chocolate, fica um trabalho meio que desorganizado. A gente, cara, tem uma dificuldade muito grande quando tem muita gente lá com o Babão. E eu lembro que esse dia tinha muita gente, muito voluntário, e eu estou parado entregando, né, os pães, o chocolate, distraído. Eu estava ali, mas a minha mente estava em outro lugar. Eu estava ali, mas a minha mente estava em outro ambiente. Mas ali, de repente, um morador em situação de rua começou a olhar para todos os voluntários e começou a ficar endemoniado. Começou a gritar, eu vou matar todos vocês, todo mundo vai morrer. Começou a falar um monte de palavrão, xingar, e ninguém estava dando atenção para ele, porque ele só estava xingando. E até então, é alguém que está drogado, bêbado, e está xingando. Mas eu lembro que no meio dessas palavras, desse xingamento, ele usou um termo, e você, Kaique, vai... Eu falei, oxe. Mas eu pensei que eu estava ficando doido, porque eu falei, cara, meu nome ele falou, e só tinha eu de Kaique, de voluntário, né? E ele falou que, né, ia me matar. Eu lembro, eu fiquei parado assim, eu falei, será que ele falou meu nome mesmo, né? Mas eu falei, eu estou ficando doido, tô aqui o pão, irmão, tô aqui o chocolate, e o doido xingando. Aí o Felipe apareceu na minha frente, você viu que o varão falou o seu nome? Eu falei, eu vi, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Feliz porque o mundo espiritual sabe o nosso nome, e triste porque também o mundo espiritual sabe o nosso nome. Então a gente começou a entender que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o nosso mundo físico. Qual coincidência tinha ele usar o meu nome ali naquele momento que a gente estava fazendo uma obra missionária, um trabalho social. Mas aquele dia eu comecei a entender que ele está nos observando. E ele não está só me observando quando eu estou servindo o pão na Cracolândia. Ele não está só me observando quando eu estou aqui pregando o evangelho, mas ele está me observando quando eu acordo pela manhã triste, com uma palavra. Ele está te observando quando você vai para o metrô, quando você vai para o ônibus, quando você chega lá no seu trabalho. E ele tende a usar a situação para roubar a sua fé, roubar a sua alegria. E você não percebe isso, mas eu quero retomar essa palavra dizendo, você não vai perder a sua alegria, você não vai perder a sua fé. Será que você pode levantar a sua mão essa manhã? Eu declaro hoje sobre a sua vida autoridade espiritual. Receba isso agora, autoridade, discernimento, sabedoria, revelação. Irmãos, escuta isso. O leão se alimenta de carne, mas o nosso adversário se alimenta de fé, se alimenta de alegria, se alimenta do nosso glória a Deus. Quando a gente para de dar glória ao Senhor, ele se alimenta disso. Mas hoje eu quero pegar para crente avivado aqui nessa manhã, crente que não veio triste, crente que já veio para adorar a Ele. Eu quero ouvir a sua voz, só você que já veio para dar um glória a Jesus, para exaltar o nome dEle. Exalte o nome dEle nessa manhã. Na verdade, o rema dessa palavra é isso. A maior fome do diabo não é sobre o nosso dinheiro. A maior fome do diabo não é sobre o nosso ministério. A fome do diabo é roubar a nossa alegria, é roubar a nossa fé, é roubar a nossa paixão, é roubar o entusiasmo de vir para a casa de Deus, sabendo que eu estarei no melhor lugar que eu poderia estar, sabendo que aqui tem uma palavra que pode mudar minha vida. Ai, meu Deus. Sabendo que eu preciso me alegrar quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, quando percebeu que o diabo roubou isso dele, por causa de brechas, de pecado, ele faz uma oração dizendo, restaura a alegria da minha salvação. Restaura-me, Senhor, a paixão pela Tua palavra. Restaura-me, Senhor, o fogo pela Sua glória. Eu estou pregando para crente aqui que já está acostumado a entrar na igreja, já está acostumado a estar no culto. Deixa eu te falar, irmãos, eu nunca vou me acostumar com um Deus que deixa a Sua glória desce para a terra para ouvir o clamor do santo. Eu nunca vou me acostumar do Deus que ouve a nosso clamor, que vê as nossas lágrimas, que deixou sobre nós o Espírito Santo. Será que você vai normalizar isso?
Eu não posso normalizar, mas ele se alimenta da minha fome, da minha fé, da minha paixão. O homem sem fé é um homem morto. Um homem sem sonho é um homem morto. Sabe o que ele quer fazer? Acostumar você a viver sem sonho. Acostumar você a viver sem fé. Você está vivendo. Quem já percebeu que às vezes está vivendo no automático? De verdade, irmãos, responda para mim. Está vivendo no automático, vai para o culto, está aqui, vai no trabalho, está na família, aí vai na academia, faz o treino, já está automático, e você percebe, eu estou só existindo. Irmãos, você não está só existindo, você está aqui por um propósito. Eu vou repetir isso vale um glória a Deus. Você não está só existindo, você está vivo por um propósito. E todos os dias que você acordou, o Criador olhou para você e te deu uma nova oportunidade de você exercer aquilo que Ele preparou para a sua vida. Quando você acorda pela manhã, é porque o céu olhou para você e disse: vou dar mais uma oportunidade. Se tem fôlego no seu pulmão, se tem vida aí, é porque o céu decidiu olhar para você. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus. O céu decidiu olhar para nós e dizer: tem propósito ainda, tem missão aqui. Ei, será que você pode receber essa palavra? Você está vivo por um propósito. Você está aqui por um propósito. E se o Criador decidiu nos dar mais uma oportunidade, eu não vou desperdiçar a minha oportunidade. Eu vou viver de maneira de acordo com aquilo que o céu tem preparado para mim. Será que você pode falar para alguém que está perto de você? Você está vivo por um propósito. Fala para ele. Você não está aqui à toa, meu irmão. Para o diabo é vantajoso você permanecer em um lugar. Pega isso no teu espírito. Para ele é vantajoso você permanecer em um lugar que você não é mais alimentado na sua fé. Aí você pensa: o diabo está fazendo de tudo para me tirar da igreja. Não, ele não está fazendo. Ele está fazendo de tudo para você permanecer da igreja, sair e voltar do mesmo jeito. Porque ele sabe que se você estiver aqui sem fé, a palavra que é pregada você não dá valor. O louvor que é entoado você não conecta. A liderança que trabalha por uma causa você não conecta. E ele quer que você olhe só para a crítica. Você olhe só para o que falta. Mas, irmãos, escuta isso. O diabo não vai te deixar no piloto automático, meu irmão. Ele não vai permanecer com você na igreja do mesmo jeito. Hoje eu vim com uma palavra profética. Está um ambiente gostoso aqui hoje. Aleluia. Eu vim com uma palavra profética para liberar para nós aqui. Se você não pegar, eu pego. Mas para cada vinda que nós se encontramos com os santos, os filhos maduros, aonde nós colocamos lenha no altar e nós colocamos a presença de Deus como prioridade, ninguém sairá da mesma maneira. Não, eu vou de novo. Você não pegou, eu vou liberar mais uma vez. Toda vez que a gente se reunir como família espiritual, aonde tiver um enfermo, terá cura. Aonde tiver um homem triste, uma mulher triste, sairá com alegria. Aonde tiver um espírito maligno assolando a mente e o coração, eu declaro cura. E nessa manhã, levanta a sua mão. Remassui, remaná, arabassui. Eu já declaro essa palavra. Deus liberando aqui decretos, declarando sobre a sua vida. Aonde tinha um decreto de morte, eu libero vida. Aonde tinha um decreto de prisão, eu declaro liberdade. Aonde tinha um decreto de tristeza, a presença vai liberar alegria. Hoje eu declaro que você sairá daqui curado. Levanta a sua mão. Toda incredulidade, toda falta de fé, toda apatia, toda apostasia. O povo de Deus não está apostata. O povo de Deus está avivado. Apostasia é o mundo que vive. Mas aonde tem filhos espirituais, ali tem fogo de Deus, ali tem avivamento. Será que você pode exaltar Jesus essa... Qual que é a maneira dele acabar com a nossa espiritualidade? Colocando pensamentos na nossa cabeça que não pertencem ao Senhor. Irmãos, eu estava conversando com alguns irmãos essa semana na academia. Porque a academia para nós é igual terapia. A gente vai lá, conversa, se ajuda. Eu estava falando
algo para eles que eu escutei do pastor Márcio Valadão há muitos anos atrás, no qual ele falou: você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça. Quem está andando na rua está sujeito a isso, a um passarinho pousar na sua cabeça. Você não pode impedir, isso é inevitável para quem anda. Mas você pode impedir o passarinho de formar um ninho na sua cabeça. E isso não é sobre passarinho, isso não é sobre ninho, isso é sobre pensamentos que vêm do inferno para a sua mente. O diabo condiciona situações para você ouvir e pensar que você é o que pensa, você é o que falaram, e isso você decide se você vai expulsar esse pensamento ou você vai deixar criar frutos, criar ninho, porque um pensamento vindo do inferno se torna um hábito, e de repente você está habituado a viver com isso, está triste, está depressivo, e você normalizou isso. Irmãos, nós não vamos normalizar tristeza, nós não vamos normalizar pensamentos de morte. Isso não é normal. Isso não é normal, por quê? Porque um fruto do Espírito ainda continua sendo alegria. E se tem fruto do Espírito alegria, eu não posso aceitar tristeza. Se tem amor, se tem alegria, paciência, você não vai aceitar. E hoje eu já declaro todo pensamento caindo por terra que não pertence ao Senhor. Todo pensamento que não pertence ao Senhor vai cair por terra na sua vida, porque o nosso adversário é bom em observar. E uma vez eu já falei isso. Às vezes ele não precisa nem observar, ele já pega o que você fala. Quando a gente fala: eu sou fraco aqui, está mostrando para ele que ele pode trabalhar onde você é fraco. E é por isso que nós estamos vivendo um tempo de confundir o inimigo. Ele vai ficar confuso, porque eu estou falando toda hora: não, a gente vai dar certo, vai consigo. Só Deus sabe como está o coração, mas Ele não pode esquadrinhar o meu coração. Ele não é onipotente, Ele não é onipresente. O único onipotente, onisciente, onipresente é o Deus Criador. É Ele que sonda meus pensamentos, Ele só observa o que eu falo. Por isso que até a postura tem que estar diferente. Como eu falei quarta-feira, pode estar sem força, mas a coragem mostra que eu vou viver a propósito de Deus. Posso estar sem força, posso estar com o coração dilacerado, mas a minha postura é estar domingo de manhã na Carral, pregando o Evangelho, servindo vidas, com as mãos levantadas, dizendo: Ele é santo, Ele é adorado. O diabo não vai entender nada, ele vai te ver pela manhã, colocando um corinho de fogo pela manhã, adorando ao nome de Jesus, e você remar. Meu Deus. Ontem eu fui cortar o cabelo, 1000 coisas para fazer. Eu falei: meu Deus. Cheguei em casa, tinha um mover lá dentro, irmão. A casa toda limpa, Camila Barros no volume 99, a Marina com o olho cheio d'água. Eu falei: o que aconteceu aqui? Essa irmã não dá. Mas eu não sei, talvez a alma dela tinha uma seta. Mas eu vi que a minha esposa sábado levantou, colocou Camila Barros, começou a limpar a casa. E eu já cheguei dando glória, eu já falei: tem um mover de Deus aqui. E eu já fui envolvido pelo ambiente. Porque, irmão, na hora que aquela mulher está pregando, é um mistério forte. Aquela mulher tem palavra, irmão. E eu falei: meu Deus, essa mulher prega de verdade, né? Eu me considero meu Deus, quando eu escuto ela, eu falo: misericórdia, a gente não prega, né? Onde que ela tirou essa palavra aí? Algo sobrenatural, mas ela confundiu o inimigo no sábado dela. Poderia estar deitado na cama dizendo: meu Deus, eu sou o que eu estou pensando, eu sou o que estão falando. Mas quando levanta pela manhã, irmãos, quando levanta pela manhã, coloca um louvor, lava o rosto, abre a palavra de Deus. Está sem força, mas a palavra vai ser aberta. Está sem força, mas está na presença de Deus. Ele vai olhar e não vai entender. E quando você resiste ao diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo, e ele
É resistência, resiste, coragem. Levanta a cabeça, levanta a sua mão para o alto nessa manhã e diz: tudo que o diabo quis é que eu não chegasse aqui. Eu tinha muito motivo para não estar aqui hoje, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, me trouxe aqui. E eu vou confundir o inimigo. Eu não vou mais dizer que eu não aguento, eu não vou mais dizer que eu sou fraco, eu vou dizer que eu sou mais que o vencedor em Cristo Jesus. Essa é a minha palavra essa manhã. A gente pede para nós mesmos. Somos nós que demos ferramenta para Ele. Somos nós que falamos aonde nós não aguentamos. Sim ou não, irmãos? Somos nós que falamos: aqui eu sou fraco, aqui eu não aguento. Esse irmão eu não vou com a cara dele. E quanto mais você falar isso, mais o irmão vai aparecer de ouro na sua frente, um monte de vez. Porque ele vai... Eita glória. Ele vai aparecer lá, irmão. É por isso que eu falo: todos somos seu irmão em Cristo Jesus. Eu amo a todos, só não amo o diabo porque para ele não tem mais jeito. Mas se for para perdoar, perdoa. Quer caminhar junto, caminho. Não, mas você é bobo. Não sou. Porque se eu falar que eu não aguento, aí que a luta vem. Então eu tenho pregado para mim mesmo todos os dias. E quando eu falo o que não devo, irmãos, automaticamente vem essa palavra no meu espírito: você só está dando ferramenta para o diabo te derrubar. Mas quando você usa as suas palavras para confundir o inferno, é por isso que o profeta foi levado ao vale de ossos secos. Pega isso. Pega essa palavra no teu espírito. O profeta foi levado ao vale de ossos secos, Ezequiel 37. Deus olhou para ele e falou assim: pode esses ossos reviver? Senhor, não sei. Tu sabes? E Deus fala: eu sei mesmo. Então, profetiza. Profetiza no meio do vale. Profetiza que vai dar certo. Profetiza que você é curado. Profetiza que a igreja que você serve é a melhor igreja que você poderia estar servindo a Deus. Profetiza, profetiza, profetiza o emprego. Profetiza. Será que você quer realmente ser curado e ver o vale levantar? Eu quero. Meu Deus, tem situação da minha vida que eu já estou profetizando, está me incomodando tanto, irmãos. O ninho está ficando apertado e você fala: eu preciso sair desse lugar. Mas a minha primeira parte é profetizar. E nessa manhã Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra para você. Você vai parar de dar ferramenta para o inferno e você vai pegar as sementes do céu e começar a liberar na terra. E você vai começar a exercer o seu chamado profético. Como? Declarando: a minha família te servirá. Todo espírito maligno já caiu por terra. A bebida já não faz parte da minha família. A droga já não faz mais parte da minha família. O câncer já não faz mais parte da minha família. A enfermidade já não faz mais parte da minha família. A minha família é curada. A minha esposa é lavada e remida pelo teu sangue. O seu marido é transformado pela presença. Quem pode profetizar? Quem pode profetizar? Eu quero ouvir você profetizando essa manhã. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza milagre. Declara a cura. O milagre vai acontecer quando você começar a declarar vida em nome de Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Será que você pode declarar vida? O que o diabo vai fazer na sua mente? Fazer você acreditar com que você está vivendo para o Senhor não vale a pena. Ele vai colocar uma dúvida na sua mente, dizendo assim: o que você está fazendo para Ele? Ó, está cantando para as pessoas. Está liderando para o povo. Ele coloca a dúvida. Se eu fosse atribuir a imagem que eu tenho do diabo como se fosse, sei lá, um desenho, um anime, é o charada. Quem já viu o charada aqui? Ele só vai perguntando, é uma dúvida: será que realmente vale a pena? Será que realmente o que você está fazendo para Deus vale a pena? E a minha resposta sempre no meu espírito é: com certeza vale. E se Cristo não me der mais nada, já é o suficiente. Quem tem fé para fazer essa oração aqui hoje?
Eu vou te dar alguns motivos que já é o suficiente você servir a Deus até o último suspiro da sua vida. Primeiro, Ele veio iniciar o reino inabalável, salvação. Estávamos todos destinados ao inferno, mas pela Tua infinita graça e misericórdia, o Evangelho nos alcançou, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Hoje eu estou livre. Ele te deu um dom, te deu um talento e ainda mais, te deu o Espírito Santo. E vou mais fundo, Ele deixou o Espírito Santo, mas está preparando uma morada para cada um de nós. E em breve, muito em breve, Jesus voltará. Quando você acordou pela manhã, abriu o olho, conseguiu colocar os pés no chão, tem água na torneira, você já foi mais do que abençoado. Você viu o teu filho bem, você já foi mais do que abençoado. A sua esposa está com saúde, já foi mais do que abençoado. Que será que não vale a pena servir a Deus? Claro que vale. O diabo não vai trazer dúvida. Aonde eu tenho certeza, minha certeza é: eu viverei para Ele até que Ele volte. Eu viverei para Jesus até Xerema. Levanta as suas mãos, mostra para o inferno que você não está triste, mostra para o inferno que você está feliz de estar servindo ao Senhor. Onde estão os crentes animados pela palavra de Deus? Levanta a sua mão e glorifica Jesus aí. Aí de repente você começa, isso é um segundo nível de batalha, onde ele faz de tudo para roubar a sua alegria, a sua fé, a sua paixão. E é um segundo nível de batalha, quando ele devorou tudo que você tinha do Senhor. Aí você entra num ambiente de paz, uma falsa harmonia, onde você olha para o lado e fala assim: nossa, não tem mais luta? Ninguém me persegue mais? Não acontece mais nada na minha vida? Aí você entra numa falsa harmonia. E é literalmente nessa falsa harmonia que você entende que você já foi tragado com tudo que tinha e nem percebe. Está vivendo no automático. Já foi tragado, não tem mais fé dentro de você. Não tem alegria. E você está na paz, pensando: olha, chegou o tempo da colheita. Muito foi a luta, agora eu estou em paz. Mas o reino de Deus, irmãos, escuta isso. O reino de Deus, Jesus diz que quanto mais o servimos, mais adversidade teremos. Quanto mais o adversário devorar a nossa fé, irmãos, é bem provável que quando ele devorar toda a nossa fé, as pessoas vão parar de brigar com você. Quando ele devorar toda a sua fé, a luta já não vai mais bater na sua porta. É muito provável que na sua casa vai ter uma falsa harmonia. Lá em Lucas 22, versículo 31, tem escrito um texto muito interessante. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas Jesus não fala quem pediu, olha isso. Mas eu orei por você para que o quê? Que a sua fé não desfaleça. Meu Deus, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará. Uau! Antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Jesus agora chama os discípulos, reúne ali para uma reunião, para um culto. O foco era Pedro, e agora Jesus olha para ele e diz assim: olha, o diabo pediu para peneirar você. O diabo pediu para peneirar você. E a peneira serve para separar coisas, irmãos. A peneira serve para tirar aquilo que é palha e aquilo que é trigo, aquilo que é de verdade o que precisa ser passado. A peneira serve para separar, irmãos, algumas coisas. E qual é o único interesse em peneirar alguém que o diabo tem? A maior fome do diabo é roubar a fé que Pedro tinha no Cristo. A maior artimanha do diabo era roubar a fé que Pedro carregava na presença. Porque, irmãos, o diabo, ele não sabe do nosso futuro, mas ele sabe quem tem propósito. Se a gente como líder, pastor, chega alguém, a gente já sabe quem tem propósito. Imagina o diabo, ele sabe isso, irmãos, desde o início. Ele sabe quem carrega a presença, ele sabe quem vai fazer a diferença na terra. E ele olha ali querendo peneirar Pedro. Mas quando Jesus disse para Pedro: olha, o diabo pediu para peneirar você. E Jesus estava dizendo: o diabo quer separar você da sua fé. O diabo quer separar você da sua crença em mim. O diabo quer que você continue sendo Pedro, mas um Pedro sem fé. O diabo quer que você continue um Kaique, mas um Kaique sem coragem. O diabo quer que você continue sendo quem você é,
mas sem a alegria de viver. Ele quer peneirar você. E eu acho muito interessante que Jesus não fala assim: e eu repreendi o diabo e ele não vai fazer isso com você. Jesus não fala isso, mas ele fala: eu orei por você para que a sua fé seja fortalecida. Qual é o entendimento? Que o que você que tiver que passar, vai passar. Você tem um Espírito Santo que está orando por você com gemidos inexprimíveis. O que você tiver que passar, vai passar. Eu não vou impedir de você passar por isso, mas Pedro, quando você se converter, você vai entender o que está acontecendo aqui. Jesus está falando: Pedro, o diabo quer peneirar porque você ainda não se converteu, mas quando se converter, você vai entender que a luta veio para te fortalecer, o vale veio para te fortalecer, a tristeza veio para te fortalecer, a traição, a calúnia, a mentira veio para que você carregue uma fé verdadeira. Quem entende o que Deus está falando aqui essa manhã? Ele quer arrancar de você a sua força e tudo aquilo que você acredita. Essa luta espiritual é como uma força que vai tentar arrancar de Pedro tudo o que ele acredita. Irmãos, eu já conheci ministros do evangelho, escuta isso, que pregavam o Brasil, que liderava, pregava o evangelho, e de repente virou ateu, não acreditando mais na palavra, se desviou, apostatou da fé. Por quê? Porque tudo que o diabo quer não é tirar o cargo, mas é tirar a força, a crença daquilo que você faz. Eu posso subir aqui, abrir a palavra de Deus e pregar para você, irmãos, e você ir embora abençoado para o seu domingo, mas o meu coração às vezes não tem confiança, nem acredita naquilo que está falando. Uma vez eu fiz um curso de comunicação, e tinha um ministro dando um exemplo de duas pessoas que foram abrir o culto. Uma pessoa abriu o culto e disse: o Senhor é o meu pastor, um teólogo, e de nada teremos falta, porque Ele é o nosso pastor. Amém, irmãos? Entregou a palavra. Daqui a pouco subiu uma senhora, a do coque. Você sabe, né? Estava faltando alguns dentes na boca, marcado pelo sofrimento. Mas ela abriu a Bíblia e começou a dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça, leve-me às águas tranquilas, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, irmãos, ele está transbordando. Isso muda, porque eu posso falar e daquilo que eu não acredito, mas quando eu acredito, quando é paixão no Espírito, quando é rema, aonde eu abro a boca, a palavra flui, a palavra tem vida, porque eu acredito no que eu estou falando, eu acredito no que eu estou pregando para você. Levanta as suas mãos, Ele não vai peneirar a sua alma, você vai continuar acreditando no Evangelho, você vai continuar acreditando. Levanta a sua mão mais alto que você pode, exalta o nome de Jesus. Você não vai apostatar da fé, a Bíblia continua sendo a Bíblia, Cristo continua sendo Cristo, e Ele voltará. Será que você pode exaltar o nome? Eu quero ouvir a sua adoração nessa manhã. O diabo foi até o céu dizer: tenho observado o servo Jó, tenho visto ele. Deus liberou uma palavra e falou assim: ó, pode tocar tudo, porque ele me serve, porque ele acredita em quem eu sou. Meu Deus. O diabo arrancou tudo de Jó. Meu Deus. A peneira passou, tirou o filho, tirou a saúde. A única coisa que não conseguiu o diabo peneirar de Jó foi a sua fé.
Ele passou pela peneira, mas ele estava dizendo: Deus me deu, Deus tomou. A minha fé não vai roubar. Pode tirar tudo que você tem. Pode tirar dom, pode tirar ministério, pode tirar o trabalho, pode tirar amigo, pode tirar dinheiro. Mas o povo de Deus, o povo mais rico da terra, a única coisa que não vai tirar é a glória, é a presença de Jesus, é a nossa fé. A nossa fé não será abalada. Servimos a um Deus, um reino inabalável. Será que você pode exaltar o nome de Jesus aqui nessa manhã? Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ele está renovando a fé. Talvez você esteja fraco. Talvez você entrou aqui cansado. Mas hoje não é dia de você achar culpados para quem roubou a sua fé. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha. Sou eu responsável pela minha fé. Sou eu responsável pela minha salvação. Sou eu responsável no sentido de salvação, não que eu me salvo, em guardar aquilo que Deus me deu como o maior presente, que é a salvação. Não posso fazer nada para ser salvo, é só graça. Mas eu preciso cuidar do maior presente que Deus me deu. Eu preciso nutrir, cuidar da minha fé. A gente guarda, quando é dinheiro bem precioso, em cofre, tesouro, conta no banco, carro você guarda na garagem. A joia você vai no cofre, deixa lá no banco. Tem crente que tem joia aqui? Eu não sei, nunca conheci alguém que guardou joia. Mas eu já ouvi muita gente falar que guarda joia no banco, né? Irmão, eu quero profetizar que os irmãos da Carral da Pedro Nunes aqui vai guardar uma joia. Só luta, né? Tá guardando só o nome no Serasa. Eu estou guardando joia, estou guardando só meu nome no Serasa, tá guardado lá. Mas eu quero declarar, tu vai limpar teu nome, irmão. Tu vai prosperar, tu vai crescer. Tu vai viver um chamado poderoso na terra. Você guarda as coisas que são mais preciosas para você, mas a nossa fé a gente deixa exposta para todo mundo. A nossa fé a gente deixa assim exposta para todo mundo pegar e roubar a hora que quiser. A gente vai ouvir coisas que vai roubar a nossa fé. A gente está dando ouvidos para aquilo que vai roubar a nossa fé. A sua fé está exposta e o que você tem de precioso você guarda. Talvez você está lutando para manter tudo, manter amigo, família, ministério, dinheiro, finanças, casamento. Mas a única coisa que você precisa se preocupar durante esses dias, eu falo em nome do Senhor Jesus, é dizer: Deus, aonde eu estou guardando a minha fé? Aonde eu estou nutrindo ela? Porque se você perder a fé, escuta que eu estou te falando aqui, isso é palavra profética. Se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Se você perdeu a sua fé, você perde a alegria. Se você perder a sua fé, você perde a esperança. Mas Deus está dizendo: o maior dom e a maior virtude que nós podemos receber é a nossa fé. Mas hoje eu profetizo: você falhou, Pedro falhou, mas isso me encoraja, porque o Evangelho, isso é poderoso. Pedro erra, mas eu confio no poder do Evangelho. O Evangelho restaura. Você negou 3 vezes, mas eu ainda te dou a oportunidade de você olhar e dizer: será que você me ama? Cristo, eu te amo. Será que você me ama? Cristo, eu te amo. Será que você me ama? Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Mostra com a sua vida que você me ama de verdade. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos essa manhã. É com a vida que você mostra que você tem fé. Você falhou, Pedro falhou, mas eu creio no Evangelho. A falha não me para. Tu me ama.
amas, Pedro? Amo. Então faça o quê? Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Se você me ama, a sua vida vai mostrar. Se você me ama, você vai viver a vida de acordo com o Evangelho. Porque Cristo, quando quis dizer para nós que Ele nos amava, Ele não disse. Alguém pegou, vou de novo. Quando Jesus queria dizer para nós que nos amava, Ele não falou com palavras. Mas no céu tinha uma reunião, como vamos resolver o pecado da humanidade. Enviamos profeta, não deu certo. Enviamos um casal, não deu certo. O filho se apresenta como um cordeiro imaculado, dizendo: Pai, eu vou deixar a minha glória, eu desço. Isso é um evangelho puro. Eu vou me esvaziar da minha glória e eu desço para pagar o preço que a humanidade não pode pagar. Eu vou pagar um preço que os meus filhos não podem pagar. Existia uma dívida que era contra nós, mas na cruz do Calvário a cédula foi rasgada, o véu se rasgou. Ah não, você precisa pegar isso. O véu se rasgou. Isso é o evangelho. Ele se esvaziou da sua glória. Isso é o evangelho. Não é sobre as suas falhas, é sobre o acerto do Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Estou encerrando com essa palavra. Então um dos anciões me disse: meu Deus, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão que brama ao nosso redor não se compara com o selo do leão da tribo de Judá, que venceu a morte, que venceu a Rebassui. Fica de pé comigo, adora o nome de Jesus. Rebadas, Rebassui, Rebadarabassekete. Levanta suas mãos nessa manhã. O leão que brama ao nosso redor não é o verdadeiro, porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá. Não chores, eis que eu venci e vocês vencerão também. Ele abriu os livros. Irmãos, você não vai viver apático, você não vai viver sem fé, mas você vai viver renovado pela presença de Jesus. Essa manhã Deus te trouxe aqui por algo. Levanta a sua mão, começa a dar aleluia. Vamos encher esse lugar de uma fé acesa. Vamos encher esse lugar de uma fé apaixonada por Cristo. Levanta a sua voz. Pode te faltar tudo, mas se você estiver bem com Jesus, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Se você ora em línguas nessa manhã, começa a encher esse lugar de fogo. Se você tem glória no Espírito, começa a liberar glória. Aumente a sua voz, aumente a sua fé, aumente, suba a sua adoração nessa manhã. Não pare, continua. Continua. Rebassui. A igreja às vezes está cheia de pessoas, cheias de opinião para tudo. A igreja às vezes está cheia de pessoas com opinião para prevalecer com a sua verdade. A igreja vai estar cheia de crítico religioso, pessoas baseadas na ciência. Mas poucos são os que são capazes de se derramar no altar de Deus. Poucos são os capazes de manter a sua fé acesa.
Uma igreja com pessoas lutando para promover o seu ministério. Mas o que nos torna igreja de verdade é proteger a nossa fé. O bem mais precioso que eu tenho não é o altar. O bem mais precioso que eu tenho não é a ministração. O bem mais precioso que eu tenho é a fé que Deus me deu. Isso ninguém vai tirar de mim. Nessa manhã Deus está te convidando, dizendo: se você deseja viver a sua fé renovada, ei, se derrama no altar do Senhor. Se eu fosse você, irmãos, eu aproveitava essa oportunidade. Se essa palavra falou com você nessa manhã, tome uma decisão falando: eu preciso sair do automático, eu preciso sair do piloto, eu quero viver algo novo. E se você deseja, sai do seu lugar, vem aqui na frente, ajoelha nesse altar, porque nós vamos orar por você nessa manhã. Oh!